Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Serenel e ao último vídeo sobre o Mundial do Qatar 2022, ou seja, a síntese final. Se queres ficar a saber quem foi o MVP e as grandes desilusões, fica para ver este vídeo. Chegou assim ao fim esta grande aventura, o Mundial de Futebol do Qatar 2022. Foram 70 vídeos onde analisei jogos, analisei jogadores, analisei equipas, onde dei um pouco de toda a informação daquilo que se ia passando dia a dia no Mundial do Qatar. E assim sendo, chego ao fim e vou assim fazer um vídeo onde vou eleger então quem foi o melhor jogador do torneio, a equipa que mais me surpreendeu, a melhor equipa do torneio, o jogador que mais me desiludiu e a equipa que mais me desiludiu. Vamos começar então pela melhor equipa do torneio. Como referi no vídeo da grande final, a equipa para mim que ganha um torneio tão importante como o Mundial de Futebol tem que ser claramente a melhor equipa do torneio, ou seja, para mim, a equipa da Argentina. É verdade que a equipa da Argentina não começou da melhor forma, perdendo então 2-1 com a Arábia Saudita, mas desde esse ponto e das mudanças introduzidas por Lionel Scaloni no 11 da Argentina, nomeadamente com a introdução de Enzo Fernandes, de Julián Álvares e ainda de Alexis McAllister, a equipa da Argentina melhorou bastante e foi claramente das equipas que praticou o melhor futebol, a par da equipa da França e da equipa da Inglaterra. No entanto, quando uma equipa ganha uma competição deste calibre, independentemente de ter havido algumas polémicas com alguns penaltis mal assinalados, tem que ser eleita, na minha opinião, a melhor equipa do torneio. E uma vez que na fase final a equipa da Argentina teve sempre um bom planeamento de jogo, apostando sempre por modelos ofensivos e praticando bom futebol, para mim não poderia ser outra escolha senão a equipa da Argentina. Já no que toca à eleição do MVP do torneio, aí sim poderá haver algum debate. Muitos dizem que o MVP do torneio deve pertencer à equipa que ganha o torneio. Isso eu não estou de acordo, pois na minha opinião houve um jogador de outra equipa que se destacou muito mais do que qualquer jogador da Argentina, e o jogador foi Kylian Mbappé. Kylian Mbappé mostrou claramente ser neste momento o jogador em melhor forma do mundo. O melhor jogador do mundo não é exatamente qual é o jogador que tem mais talento, qual é aquele jogador que pode produzir mais em campo, mas sim aquele jogador que produz, aquele jogador que faz vibrar o público, aquele jogador que movimenta uma equipa, o jogador mais diferencial num terreno de jogo. E claramente neste Mundial foi Kylian Mbappé. Para além de ter sido o melhor marcador do torneio, foi o jogador que mais revolucionou os jogos a partir de um ponto de vista individual. E o mesmo podemos ver então assim na final do torneio, onde foi a sua atuação individual que permitiu que a equipa da França chegasse ao final dos 90 minutos empatada a 2-2. E depois ainda no prolongamento foi claramente o jogador que em campo esteve que mais produziu futebol. Ou seja, na minha opinião, quando analisamos todos os dados estatísticos sobre todos os jogadores que participaram neste Mundial, a minha eleição para o melhor jogador do torneio não podia recair noutro jogador. E assim sendo, o MVP deste torneio para mim foi Kylian Mbappé. Vamos agora então falar das revelações do torneio. Começar então pela equipa revelação. Na minha opinião, não poderia ser outra senão a equipa de Marrocos. A seleção marroquina começou assim na fase de grupos, tendo no seu próprio grupo a seleção da Croácia e a seleção da Bélgica, e partia então como uma das principais favoritas a não passar à próxima fase, e assim sendo conseguiu ganhar a Bélgica e qualificar-se, e não só qualificar-se no grupo como eliminando também a equipa da Bélgica. Sendo que chega aos oitavos de final e encontra a Espanha, uma das principais favoritas à vitória final no torneio, mas assim não se cuida de praticar um futebol bastante defensivo e conseguir uma organização disciplinada taticamente e conseguir assim ganhar a equipa da Espanha, embora fosse na marcação de penaltis. Seguidamente, nos quartos de final, volta a encontrar um dos grandes candidatos à vitória final, a seleção portuguesa, a nossa seleção, e assim sendo com um jogo outra vez bastante organizado taticamente, embora fosse um modelo de futebol defensivo, acaba por eliminar a seleção portuguesa. E foi então quando nas meias finais defrontou a seleção da França, e desde o primeiro minuto ao último minuto foi uma seleção que criou bastante perigo e bastantes dificuldades à seleção francesa. Mesmo estando perdendo 1-0 no marcador, houve sempre a sensação que a mesma poderia chegar ao empate na partida. Na minha opinião, quando olhamos no cômputo geral do torneio, a seleção marroquina foi das que mais alterou o seu modelo de jogo e que melhor futebol praticou, ou seja, soube-se adaptar ao seu adversário, uma coisa que muitas seleções não souberam e assim ficaram pelo caminho. E essa é uma das principais razões pela qual, para mim, a seleção revelação deste torneio é a seleção marroquina. Já o jogador revelação deste torneio para mim foi Enzo Fernandes, pois foi a partir da sua entrada na seleção argentina que a seleção argentina mudou completamente o seu planeamento de jogo. E foi desde a sua introdução no 11 da Argentina por Lionel Scaloni, abdicando assim do médio defensivo clássico como Leandro Paredes, que a seleção da Argentina passou a jogar assim com 3 volantes no meio campo, com Rodrigo de Paul, McAllister e ainda Enzo Fernandes. Mas foi praticamente a sua visão de jogo, a sua capacidade de passe e o seu ímpeto que deu uma nova cara a esta Argentina, modificando completamente a maneira como a seleção argentina atacava. Ainda para mais, tendo grande sintonia com Julián Álvares e ainda com Lionel Messi, na minha opinião, Enzo Fernandes foi claramente um dos jogadores mais dinamizadores da seleção da Argentina na fase final do torneio, e assim sendo para mim o jogador revelação deste torneio. Chega agora a hora das menções negativas, ou seja, a equipa que mais nos desiludiu neste torneio. Não poderia ser outra senão a equipa da Alemanha, uma equipa que parte como favorita para a vitória final e que é eliminada na fase de grupos não é algo novo na história dos mundiais. Acontece até bastante frequentemente, e neste caso foi claramente a seleção alemã. Perdendo assim o jogo com o Japão,
Embora ganhasse a Costa Rica, no jogo contra a Espanha esperava-se muito mais da equipa alemã. Se já se esperava bastante mais no primeiro jogo contra a equipa do Japão, embora tivesse criado grandes oportunidades de gol e bastantes, acabou assim por sucumbir frente à equipa asiática. Já contra a equipa da Espanha, na primeira parte deixou-se dominar, e quando acordou na segunda parte já foi demasiado tarde, apenas conseguindo o empate. Assim sendo, a equipa da Alemanha ficou pela fase de grupos, e na minha opinião isso é razão suficiente para ser a grande desilusão deste Mundial. Já na decisão do jogador mais decepcionante deste Mundial, aqui tive algumas dificuldades de escolha, pois houve vários jogadores que nos iludiram bastante, nomeadamente Kevin De Bruyne, Manuel Neuer, Dembélé, Bernardo Silva, o próprio Pedri. Houve bastantes jogadores que estiveram aquém das suas expectativas, ou seja, jogadores dos quais se esperava bastante, mas daquele jogador que, na minha opinião, mais destacou pela forma negativa e que não teve qualquer condicionante, ou seja, que jogou a maior parte dos jogos como titular, não teve problema disciplinar, nem teve nenhuma lesão, para mim foi claramente Ousmane Dembélé. Um jogador que conta com a plena confiança do seu selecionador, que é parte integrante e essencial do movimento ofensivo da equipa mais ofensiva deste Mundial e que acaba mesmo sem qualquer assistência ou qualquer golo, é um jogador claramente, na minha opinião, decepcionou bastante. Ainda para mais quando chega à grande final e a sua grande oportunidade de brilhar, sendo tinha pela frente um jogador que, na minha opinião, bastante mais lento e com condições suficientes para poder ser ultrapassado por Ousmane Dembélé, acaba por ser retratado nessa mesma final, sendo que o selecionador francês acaba por o retirar de campo aos 40 minutos de jogo, mostrando assim que o Dembélé não fez um Mundial à altura daquilo que era esperado, e assim sendo, na minha opinião, foi o jogador mais decepcionante deste Mundial. Em termos de organização, este Mundial deixou muito a desejar, começando então logo pela fase da corrupção, onde este Mundial foi atribuído ao Qatar da forma que todos sabemos, depois com os problemas em termos humanitários na construção dos estádios e das infraestruturas, e ainda passando pelos direitos dos homossexuais e ainda na igualdade de género no país em questão. Mas já em termos desportivos, este Mundial foi um autêntico sucesso. Começando então pela apresentação dos jogos, a pirotecnia, os efeitos de luzes, os efeitos sonoros, não se via um Mundial deste género já há muito tempo. Ainda para mais, em termos de jogo jogado em campo e em espetáculo, o Mundial do Qatar foi dos melhores mundiais que me recordo, chegando então ao ponto máximo, ou seja, à grande final, onde foi, na minha opinião, a melhor final alguma vez jogada nos mundiais de futebol, ou pelo menos nos modernos, uma vez que em muitas das recentes mundiais de finais jogadas não houve nem emoção nem o espetáculo que esta nos proporcionou. E assim sendo, temos de dar a maior palmatória e considerar o Mundial do Qatar como um dos maiores eventos desportivos e de espetáculo dos últimos tempos. Resta-nos agora assim esperar 3 anos e meio pelo próximo Mundial, em 2026, onde o mesmo será organizado no continente norte-americano por 3 países, Canadá, Estados Unidos e México. Agora, finalizado o Mundial, dou assim também por finalizada esta rubrica, e o canal voltará a dedicar-se exclusivamente ao Benfica, ao nosso glorioso, à equipa do nosso coração. E assim sendo, haverão outras rubricas, mas todas elas dedicadas ao Benfica. Vem aí uma grande época bastante exigente, não se esqueçamos que a época continua. O Benfica está qualificado para a próxima fase da Liga dos Campeões e retoma já o Campeonato Nacional no próximo dia 30 contra o Braga. Assim sendo, ainda haverá tempo aqui no canal para pôr alguns vídeos onde iremos analisar ainda o plantel do Benfica desta época, possíveis contratações, possíveis vendas e ainda alguns vídeos do Almanaque do Benfica, ou seja, alguns vídeos históricos de análise do nosso glorioso. Se gostaste deste vídeo, dá o like, comenta, partilha e subscreve o canal. Fiquem bem e um Feliz Natal para todos!